Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da GoNow1, uma empresa do Gouveia Ecosystem, e hoje seguimos com ambiente de negócio, varejo, consumo, distribuição, no momento hospitalidade, num momento extremamente especial, que é o momento de COP, ou seja, estamos falando de Conferência Mundial do Clima, organizada pela ONU. E nesse sentido a gente tem que falar de meio ambiente, de pessoas, de governança, mas principalmente, claro, de todas as práticas para que a gente possa viver num planeta melhor. O varejo tem a ver com isso, os negócios têm a ver com isso, as empresas como um todo têm a ver com isso, eu como pessoa tenho a ver com isso, você como pessoa tem a ver com isso, o governo, o Estado com letra maiúscula é um grande responsável, é um grande ator e precisa assumir esse protagonismo, e a gente tem muito assunto para falar. Mas para falar sobre esse assunto, eu não quero trazer só um especialista, ou seja, que entende de questões climáticas, por exemplo. Quero trazer uma pessoa que sabe falar sobre isso na prática, e trouxe o empresário Itamar Cecchetto, CEO do Laces & Hair, que é um salão de beleza assim, conceito, e que assim, com uma prática de sustentabilidade incrível. Então, primeiro de tudo, Itamar Cecchetto, que é o CEO do Laces, muito obrigado pela sua presença, aceitar o convite de estar aqui conosco. Obrigado, Rodrigo, obrigado por estar aqui nesse lugar maravilhoso para a gente falar de um assunto tão necessário, né? Que no final deriva em consumo consciente, né? Consumo consciente. Eu gosto muito dessa pauta e vamos lá, vamos compartilhar esse conhecimento aí. Eu já quero começar dizendo para todos que assim, essa aula que a gente vai ter hoje aqui com o Itamar é para você realmente anotar, ter esse programa guardado, salvo aí na sua galeria para a gente entender realmente como isso funciona. E eu começo dizendo, Itamar, o seguinte: você é um empresário que lidera um grupo já com reconhecimento. O grupo tem 36 anos, mas já é reconhecido por práticas sustentáveis. Já essa sua liderança realmente traz isso ao grupo de uma maneira já histórica com relação a todo o percurso, toda a trajetória do Laces, mas principalmente com a sua liderança isso ficou ainda mais forte. Então a gente está falando de produto, a gente está falando de espaço, a gente está falando de questão de clima, a gente está falando de uma série de itens e você lidera esse grupo. Você foi convidado ano passado lá no Egito para a COP27, um convidado pela ONU para palestrar lá. Esse ano agora em Dubai, hoje que a gente está fazendo esse programa, você embarca agora de madrugada para Dubai, você estará representando o Brasil mais uma vez. Então, você que é uma referência hoje com certeza nesse assunto, o que é ESG? O que é essa questão climática? O que é meio ambiente? Por que a gente precisa realmente preservar tudo isso? E o que você vai fazer lá na COP? Esse assunto é grande, então vamos começar por esse tema para a gente poder derivar e todo mundo entender o que a gente está falando. Bom, Rodrigo, até para aproximar das pessoas, para desmistificar questões de ESG, eu quero tirar a palavra especialista do meu entorno, tá? Eu, de fato, sou um praticante na liderança de um grupo, hoje são 300 pessoas, é um ecossistema de beleza limpa, onde a gente tem rede de salões. Nós somos a primeira rede de salões convidada pela ONU para o encontro do clima que foi ano passado no Egito. Esse ano a gente está voltando, não temos notícia de que tenha outra rede de salões lá. Nós somos a primeira fábrica certificada orgânica no Brasil desde 2008. Nós temos uma matriz energética bastante limpa do ponto de vista do que se pode ter para uma rede de salões. E para desmistificar, a gente pode falar um pouquinho com relação a ESG, pensar em ESG de uma maneira acadêmica, de uma maneira formal, uma maneira mais elaborada. Nós temos que pensar de relatórios de gases de efeito estufa, quanto que você emite de carbono em cada processo, como que você sequestra esse carbono, como que você faz a sua neutralização, se você faz por projetos de RED+, se você faz por outro tipo de compensação, como que se aposenta esse carbono. Mas se eu começar nesses termos aqui, eu acho que a nossa audiência vai acabar em 2 minutos, entendeu? Vai ficar muito técnico. Eu quero falar na prática. Eu quero falar como é que isso acontece no dia a dia dos negócios. Então vamos trocar a sua apresentação de especialista para uma referência, porque isso você não pode negar que é. Me identifico mais. Uma referência, porque 2 anos seguidos ser chamado pela ONU para representar o Brasil lá na COP como o único salão de beleza, pelo menos, sim, que tem essa prática, no mínimo é uma referência. Eu gosto dessa referência, mas tenho que respeitar os engenheiros ambientais, os biólogos que são dedicados, que têm artigos publicados, e o nosso negócio é um business que tem ESG na veia. Nós nem temos a cadeira de ESG, o ESG no nosso negócio ele está em todas as etapas do processo,
Mas para falar na prática, Rodrigo, é muito importante a gente deixar claro o seguinte: nada representa mais a questão de ESG, né? Que ESG é a substituição do termo sustentabilidade, porque sustentabilidade é um dos pontos, ele fala principalmente dos aspectos ambientais, e o ESG vai falar dos ambientais, dos sociais e de governança, né? O que significa isso no negócio? Nada pode representar mais no mundo moderno essa necessidade de adaptação para os negócios de que o ciclo de vida de produto. O lugar que uma empresa mais pode praticar sustentabilidade, praticar olhar de ESG, é na análise do ciclo de vida de produto dela. Então, de onde vem essa matéria-prima? Como que essa cadeia, se ela é produzida de maneira justa, se ela tem rastreabilidade fiscal, como é que eu posso fazer todo esse processo nessa escolha de materiais, a mão de obra que foi utilizada, o que vai acontecer com o resíduo desse produto que eu estou trabalhando? Esse produto deixa uma pegada, ele tem uma pegada hídrica que é nociva ao planeta, se esse resíduo ele pode se transformar em microplástico ou se ele é compostável. Então, quando você revisita a forma com que você constrói produto, indiscutivelmente você está pensando e praticando um olhar com sustentabilidade. Aquela análise simplesmente de ciclo de vida de produto, somente pensando shelf life, giro, rentabilidade, markup e tudo mais, entendeu? Ela tem que ser ampliada para as práticas de fato de ESG. E pensando em práticas de ESG, quando a gente fala, por exemplo, com os empresários, muitos estão nos assistindo, tanto microempresários, empresários de médio, de grande porte. Quando a gente fala de ESG na prática, e você falou do ciclo de vida do produto, o que mais a gente consegue entender como algo voltado para a sustentabilidade? Porque quando você fala de emissão de carbono, tem gente que não sabe exatamente quando ele emite um carbono. Então eu queria que a gente começasse essa entrevista, Itamar, sendo bem básico nas explicações. Por exemplo, o que é emissão de carbono? Como sustentabilidade se traduz na prática do dia a dia em ações pontuais, pequenas, simples, mas que depois começam a fazer diferença? Porque eu lembro uma vez que a gente conversou, quando eu falei para o Itamar, nossa, a gente precisa fazer um programa de sustentabilidade, ele falou, Rodrigo, começa pelo primeiro passo. Começa um primeiro passo, depois vai para o segundo passo. Então, quero começar a nossa entrevista aqui pelo primeiro passo. O que é emissão de carbono? Me dá exemplos. O que é sustentabilidade e quais são as primeiras ações que todo mundo pode começar a fazer? Bom, vamos lá. Do ponto de vista de ações e práticas que podem ocorrer, eu considero, na prática, sustentabilidade um compromisso com o futuro. Uma agenda real que você fala, quanto é minha matriz energética hoje? Quanto eu quero que ela seja limpa nos próximos 10 anos? Colocar esse objetivo, mapear isso e perseguir. Qual é a minha matriz de fornecedores? Qual é a minha emissão de carbono em toda a cadeia? Como eu tenho diversidade no meu projeto de trabalho nas questões de headcount. Então, todos esses elementos, uma agenda que você persegue de evolução, e eu gosto de um exemplo maravilhoso que se fala na COP, que é o efeito catraca, que você passou por esse compromisso, você não volta mais. Por isso é uma agenda de evolução e de adaptação. A palavra adaptação é muito utilizada na COP, porque nós precisamos olhar para o futuro, respeitar o passado que nos trouxe até aqui e partir para essa adaptação. E o que faz essa adaptação é uma agenda justa, eficiente e que vai evoluir. Nesse sentido, falar de carbono é a forma mais básica e barata para você começar essa questão. As neutralizações de emissões, você vai pegar análises de quanto custa uma tonelada de carbono de mercado voluntário, quanto custa uma tonelada de carbono de mercado oficial. Opa, o que é mercado oficial e o que é mercado Já voluntário? Era a pergunta que eu ia fazer. É isso que você ia fazer. Olhando para isso, vamos dizer o seguinte: o que é mercado de carbono oficial, o que é mercado voluntário? Os países que são signatários da COP, que são, se eu não me engano, os 196, eles firmaram no Acordo de Paris um compromisso de baixar a temperatura do planeta em até 1,5 graus até 2030, e eles decidiram lá o seguinte, que todo mundo tinha que neutralizar suas emissões de carbono, tá? Porém, nas discussões, e a COP ocorre muito debate, muita negociação, os países subdesenvolvidos, os países em desenvolvimento falaram, peraí, não é justo, vocês que já são países adiantados, que têm riquezas, renda per capita muito mais produtivas do que as nossas, não dá para vocês, depois de tudo que já fizeram com o planeta, se colocar numa situação de igualdade com a gente nessa questão de emissão de carbono, nessa questão de
compensação obrigatória. E aí ficou acordado o seguinte, que países ricos, países desenvolvidos, são obrigados no seu encerramento de ano fiscal declarar suas emissões e neutralizar. Então eles têm que fazer análises de gases de efeito estufa dos negócios, eles têm que comprar carbono e neutralizar suas emissões, isso já está acontecendo isso na Europa. Na prática, por exemplo, na França, esse ano a França implantou uma regra em companhias aéreas que voos de até 2 horas de duração em locais que tem uma malha ferroviária, uma malha rodoviária eficiente, não mais serão permitidos, porque as emissões de carbono de aviões é muito maior do que transporte de trens. Já o carbono voluntário são exatamente os países em desenvolvimento. Então, carbono oficial, países ricos, signatários da COP, que tem obrigação de neutralizar as emissões. Fala-se aproximadamente da tonelada de carbono de 60 até 80, 90 dólares no mercado oficial. No mercado voluntário, fala-se na tonelada de carbono de 8 a 14 dólares. E o mercado voluntário, o que é? É o Brasil, são os países da América Latina, são países da África, que não são obrigados a neutralizar suas emissões, porém, como tem um acordo e como tem boas práticas que eles querem a evolução do que tudo é discutido na COP, as empresas brasileiras que querem fazem suas análises de gases de efeito estufa, descobrem quanto que emite de carbono na sua operação e ali elas depois vão entender se elas vão fazer um processo de reflorestamento, se elas vão fazer um projeto de compra de carbono. Tem 500 formas de se neutralizar as emissões, tá? O LACES, que é o nosso grupo, ele neutraliza as emissões desde 2014. Hoje nós temos uma conta no nosso negócio que a gente sabe quanto emite de carbono uma cadeira no salão, por um índice que nós criamos. Do mesmo jeito que existe um índice Big Mac no mundo para se descobrir um preço, nós criamos um índice de emissão de carbono por cadeira de salão. Por cadeira dentro do salão de beleza. Dentro do salão, baseado nos escopos 1, 2 e 3, que escopo 1, 2 e 3 é a abrangência do que você quer neutralizar e medir as emissões, tá? Então, assim, por exemplo, no caso do LACES, em dezembro no LACES é comum na loja dos Jardins faltar luz naquele bairro. A gente coloca lá um gerador estacionário que deixa ele stand-by e se faltar luz, eu tenho um faturamento muito alto naquela data, eu não posso ficar com a loja fechada, eu ligo um gerador que por acaso é a diesel. Se nesse dia eu ligar o gerador a diesel, eu vou ter que neutralizar essas emissões, elas vão aparecer no meu relatório de gases de efeito estufa. Entendi. E no exercício que eu for neutralizar, esse carbono será anulado. E eu acho muito importante que as pessoas entendam o seguinte, carbono é barato, carbono é o primeiro passo para você começar com a sustentabilidade. Você sabe que a minha pergunta agora, eu ia até te pedir a palavra para te fazer o seguinte, como é que vocês começaram? Porque quando você fala todos esses termos, né, e eu entendo um pouco deles, a gente conversa muito sobre isso, até fora aqui do programa a gente conversa bastante, tenho aprendido muito com o Itamar desde que a gente começou a ter esse contato, mas assim, muitas pessoas não conhecem tudo isso que você está dizendo. Então vamos pensar em passo a passo. Como é que vocês começaram? Pergunta 1. E se você puder paralelamente dizer como é que as pessoas podem começar, porque hoje quando você tem um índice desse por cadeira, você não criou esse índice do além, você não instalou o dedo e veio esse índice. Você tem uma trajetória que te fez entender como criar esse índice de emissão de carbono por cadeira. Então, primeira pergunta, como vocês começaram e, paralelamente, na sequência, como as pessoas podem começar, em especial os empresários que estão assistindo a gente? Bom, o LACES é uma empresa que é criada por uma cabeleireira, que é a Mercedes Gils, que trabalhava com cosméticos naturais. A filha dela, que é a Cris Gils, que é minha esposa e minha chefe, a Cris pega a habilidade da mãe de fazer cosméticos naturais, vai fazer uma faculdade de cosmetologia para entender ingredientes naturais e aí desenvolve uma linha própria, Cris Gils, com ingredientes orgânicos certificados. Então, a trajetória de evolução de ESG do LACES, ela é uma empresa nativa nesse sentido, porque a Mercedes já buscava trabalhar com mais matérias-primas naturais, renováveis, de bioeconomia, ela não tinha consciência do que era bioeconomia. Eu ia te perguntar, ela não fez isso de uma maneira consciente? Ela não fez isso, nem sabia o que era a palavra sustentabilidade 40 anos atrás. Ela sabia que aquilo ali era menos nocivo para as pessoas. Ela sabia que aquilo ali, trocar uma matéria-prima sintética que gera microplástico, que gera alergia nas pessoas,
por uma matéria-prima natural, um shampoo feito a partir de chás, ervas e coisa e tal, que tinham que ser guardados na geladeira, inclusive, porque não tinham conservantes. Então, essa questão de genuinamente a raiz do negócio do Laces ser predominantemente matéria-prima natural fez com que cada vez mais a gente quisesse subir essa régua. E aí a gente nasceu com a matéria-prima, viu a questão da empregabilidade, diversidade, viu a questão da certificação da matéria-prima orgânica certificado. Viajamos muito para o norte europeu, que está super adiantado, sobretudo nas questões de cosméticos, moda, uma série de coisas voltadas à sustentabilidade. Fomos beber de diferentes fontes e aí chegamos na matriz energética, que é como é que é a energia que a gente utiliza, se é fotovoltaica, como que é a nossa pegada hídrica. Então, o processo de evolução, e aí ele chegou no final na questão da neutralização de carbono. Em 2014, a gente começou a medir as emissões. Um grande amigo, que é o Felipe Lisbona, que hoje trabalha no Banco Mundial, falou assim, olha, vocês têm um trabalho tão legal, vocês poderiam emitir as emissões. A gente também não sabia como era, entendeu? E aí começamos a fazer as nossas análises de gases de efeito estufa, que é chamado de GHG Protocol, né? Esse GHG Protocol foi começando a dizer, ó, peraí, vou dar um belo exemplo, tá? Para você trocar o gás de um ar-condicionado, você naturalmente, com a troca de gás de ar-condicionado, você tem uma emissão de carbono de 980 quilos. Se você comprar o gás ecológico, você tem 400 quilos. Então já nasce uma primeira provocação. O que é melhor? Pagar mais caro pelo gás ecológico que emite menos carbono ou pagar pelo mais caro e comprar carbono para neutralizar? Entendeu? É uma provocação interessante essa. Você vai entender a sua realidade, qual é a certa? A que melhor se adequa à sua realidade de caixa nesse momento. Mas é importante que você saiba que as duas existem e que num dado momento você vai fazer sem negociação a escolha pela mais eficiente do ponto de vista energético. E aí que eu quero chegar nessa história do primeiro passo. Então, do ponto de vista conceitual, Laces começou com produto. Entendi, começou a fazer com produto, mesmo que seja ainda de forma inconsciente, e aí vocês começaram a expandir isso dentro da empresa em todas as nuances. O empresário que está assistindo a gente agora, que ele é de um negócio que de repente não é da área de cosméticos, etc. Como é que ele pode começar a fazer isso? Você citou o exemplo do ar-condicionado que eu achei incrível, mas pense ele está na loja dele, seja uma loja de roupa, seja um mercado, seja uma loja de cosméticos, seja um salão de beleza igual o Laces ou outros mercados, o varejo como um todo, que daqui a pouco a gente tem bastante coisa para falar do varejo. O que ele pode fazer hoje se ele não tem essa raiz? Porque quando você dá a origem, isso é muito importante, você está falando de uma origem de um grupo específico que como já ele se adapta. Exato. Então como é que ele dá esse primeiro passo? Porque é uma adaptação. Você falou decisão do ar-condicionado. Quais outras decisões ele pode tomar para que aos poucos, pelo que eu entendi, ele vai expandindo esse conceito dentro da própria empresa, do próprio grupo? Eu vou citar 2 exemplos, tá? Então, qualquer que seja a atividade, a primeira coisa que eu faria num propósito de adaptação para ESG do meu negócio, buscaria fornecedores que eu sei que a origem não tem mão de obra escrava, que tem toda a procedência fiscal, que você solicita que o cara possa, de repente, produzir com uma matriz energética limpa. Então, assim, de onde vem a energia que o cara produz? Vem de carvão? Vem de gás? Ou vem de uma hidrelétrica, ou vem, de repente, de fotovoltaica, eólica. Então, matriz limpa na produção é um primeiro passo. Então, primeiro passo, eu olharia para o meu ecossistema de negócios, meus stakeholders, e diria o seguinte, quais deles têm preços equivalentes, mas as questões ambientais desse fornecedor, eu gostaria que elas fossem aceleradas no futuro a partir do que eu faço um negócio com ele. Por quê? O consumo é um ato político. E você consumir de empresas, marcas que conectam o futuro que você quer que aconteça mais rápido, simplesmente ocorre pelo fato de você organizar esse ecossistema, entendeu? Esse é um primeiro passo quando você está olhando para fora. O segundo, eu faria uma medição de qual é a minha pegada de carbono, quais são as minhas emissões. Quanto que eu tenho de emissão de gás de efeito estufa? Ele tem como medir isso? Por exemplo, você conhece isso, mas quem não conhece, como é que faz essa medição? Quem não conhece, procura um engenheiro ambiental, procura um engenheiro florestal, procura alguns biólogos. Tem muitos profissionais no mercado que se especializaram em fazer essas análises. E essas análises, olha que interessante, você pode ter o escopo 1, escopo 2, escopo 3. O 3 é o mais abrangente. O escopo
escopo 1 é o de menor impacto, por exemplo, a energia, entendeu? Então, nesse escopo 1, eu vou falar o seguinte, vou começar a minha neutralização na empresa a partir do escopo 1. Você não precisa ser sustentável na largada em 100% das emissões e neutralizações que você pode fazer. Faz um primeiro passo e aí você coloca na tua cabeça o seguinte, eu quero neutralizar as emissões do meu negócio 10% nesse ano. No próximo ano eu vou para 20% e daqui a 10 anos eu vou chegar a 100% de emissões neutralizadas. Imagina, Rodrigo, se o mundo inteiro começasse essa largada, fazer 20% assim, de neutralização. Hoje nós temos ao redor no mundo nós temos, o Brasil tem 62% de floresta em pé, né? Muito do oxigênio que vem das algas. Quanto produto cosmético, vou falar do meu setor, quanto cosmético hoje, uma pesquisadora falou pra gente, a Alexandra, ela falou assim, Itamar, eu quero poder tomar um banho na minha casa e tudo que passar pelo meu corpo, quando for pro ralo, não vai ficar criando um microplástico na região onde ele estiver, que vai acabar chegando nos oceanos. Eu preciso fazer matérias-primas, eu preciso ter ingredientes que não só sejam biodegradáveis, em breve eles serão compostáveis. Então, essas agendas têm que partir de algum lugar. Eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando que você citou o exemplo de uma amiga sua tomando um banho e vendo aquela água, e como você mencionou, como é que a gente consegue gerar uma sociedade mais consciente nesse sentido? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? E eu acho ela de extrema importância para o nosso papo pelo seguinte, você é uma pessoa extremamente consciente. Você tem me ensinado, por exemplo, a ser extremamente consciente. E a gente tem uma rede de contatos, uma comunidade que a gente participa, que começa a ser. Só que eu vejo, com certeza você vê também, ciclos de pessoas, de empresários, que realmente não estão nem aí para isso. Vamos fazer, como você pediu, um papo prático e real, que não estão nem aí para isso. E infelizmente eu enxergo de maneira objetiva, pelo menos da minha rede de contatos, então não é uma análise de uma pesquisa oficial, mas sim da minha rede de contatos, a maioria, Itamar, não tem essa consciência, ou mesmo diz que tem, mas na hora de tomar uma atitude, quando vai pensar na atitude, depois eu vejo isso. E eu tenho enxergado uma maioria, sim. Então, seja no CPF ou no CNPJ, pessoa física ou pessoa jurídica, o que a gente pode fazer para essa consciência crescer na pessoa, mas principalmente se tornar algo prático e não só no discurso? Rodrigo, sempre que a gente fala de sustentabilidade, as pessoas pensam em 8 ou 80. Por acreditar que é um assunto técnico e sofisticado, elas não dão nem o primeiro passo. Então a primeira dica que eu dou, se livre da culpa. Abandona a culpa relacionada à sustentabilidade. Seja no CNPJ ou seja no CPF, começa por algum lugar. Eu tenho amigas, e eu conheço, que assim, são extremamente cuidadosas na forma de comprar, sei lá, um cosmético, às vezes comprar uma roupa, mas fazem às vezes um pedido numa Shein, entendeu? Que vem com uma emissão de carbono do outro lado do planeta, que vem com um consumo e uma produção que a gente não sabe quem foi que fez, mas essas pessoas também estão fazendo a sua parte na hora que elas escolhem corretamente, fazendo a escolha correta aqui. Então, não adianta você falar que você vai ter que fazer assim, ó, sustentabilidade no passado era concessão no hábito. Hoje não precisa mais ser concessão no hábito, porque a oferta de produtos que está na mesa, a cesta de produtos que está na gôndola, tem muita coisa que carrega sustentabilidade. Então a primeira dica que eu falo para o CPF é a seguinte: comece pela escolha do alimento, comece pela procedência, investigue as empresas que você está consumindo e aquele conforto que você tem, que você ainda não tem a resposta e não quer abandonar, siga com ele, mas tem um plano para substituição, para adaptação desse consumo. E é legal que você não está falando, e eu achei interessante você citar, inclusive, aqui no programa não tem problema, pode citar a marca que for, não tem nenhum problema. Não, fica à vontade. Citar a gente do ponto de vista analítico, tá tudo certo, não tem problema nenhum. E tá muito claro que assim, não é a marca em si, né? Não é marca A, marca B, marca C, assim. E aí vem a pergunta, o mundo vai cobrar essa procedência de todas essas empresas? A sociedade vai cobrar isso, Itamar? Porque quando você cita uma Shein, por exemplo, e dá para citar dezenas de outras, elas ainda hoje fazem muito sucesso, por exemplo, por um preço muito abaixo do mercado, por determinado produto, você conhece bem. Sim. Mas que horas que elas, não apenas essas que a gente citou, várias outras, vão ser realmente cobradas? Ou seja, ou você muda, ou você está fora. Ou isso já está acontecendo? Eu vou te falar assim, Rodrigo, eu vou dar uma resposta meio a meio, tá?
do ponto de vista econômico, do ponto de vista de viabilidade financeira, a conta tem que fechar, senão você não tem o dinheiro para o boleto do dia seguinte. Então, rentabilidade é necessário. Produto com ESG tem ticket médio, tem valor agregado. Existe um consumidor no mundo que se chama LOHAS. LOHAS é o acrônimo de Lifestyle, Organic, Health and Sustainable. Esse cara fala o seguinte: se eu comprar uma alface orgânica e ninguém vê que eu estou querendo praticar sustentabilidade no meu lifestyle, não vou pagar 30% mais caro. Mas se eu comprar uma roupa da Oscar, um tênis da Vert, entendeu? Eu estou sendo lifestyle porque eu estou comprando marcas que todo mundo sabe que tem práticas nesse ambiente, então eu pago 30%, 40% mais caro. Então, ESG é imediatamente regra de valor agregado para o processo. Por outro lado, aí minha outra metade, não existe negociação no que tem que ser feito. Você não vai educar seu filho com o dinheiro que sobra. Você vai educar seu filho porque tem que educar seu filho com os recursos que tem. Não é negociável a agenda de mudanças climáticas. Ela é uma necessidade. E nesse lugar, as pessoas têm que entender o seguinte: imagina você chegar para um filho adolescente e falar para ele assim: meu filho, você tem ideia que 35 anos atrás as pessoas fumavam dentro do avião? Meu filho, você tem ideia que 25 anos fumavam dentro do restaurante? Hoje já é curado isso. Isso a sociedade já curou a partir de regulamentação. Isso vai acontecer com carbono, isso vai acontecer com matriz energética, isso vai acontecer com rastreabilidade fiscal, procedência de matéria-prima e inclusão. Então, a sociedade, a gente não tem que pensar em sustentabilidade para o ano fiscal. E aí vem uma provocação, Rodrigo, muito importante, que é assim, quando o empreendedor coloca isso na agenda, quando os presidentes das empresas sócios colocam na agenda, é possível fazer planos de 5, 10, 15 anos. Quando os executivos colocam isso na agenda, às vezes o horizonte fica muito próximo do ano fiscal. Porque esse cara nem sabe se vai estar nessa companhia daqui a 3, 4 anos. Então os compromissos de impacto dos executivos acabam sendo de curto prazo. Os empreendedores acabam conseguindo fazer investimentos e pensamentos em investimentos para longo prazo. Então é preciso, do mesmo jeito que politicamente a gente sabe que os governos fazem acontecimentos que possam ser limitados aos seus mandatos de 4 anos, os executivos também precisam revisitar esse olhar e falar assim: peraí, qual o meu pacto para 10 anos? Qual o meu pacto e quais são as... Independente se eu vou estar aqui, né? Não quero saber se eu vou estar aqui, porque nós temos que pensar igual os imigrantes. Os imigrantes, quando mudaram de suas terras, japoneses, espanhóis, alemães, quaisquer que foram os imigrantes, eles pensaram nas gerações futuras. Naquela ocasião, era do próprio sangue. Hoje, é de todos os tipos de sangue. E necessário. A gente precisa pensar do que acontecerá daqui a 50 anos e não importa se a gente vai estar aqui, porque é necessário. A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente volta e eu quero muito falar dessa análise de ciclo de vida do produto que você mencionou como um dos pilares. Como é que as pessoas também podem, os empresários podem medir isso, né, e entender isso melhor. Quero falar mais da COP para a gente ver a importância desses compromissos que você mencionou dos executivos, mas também do Estado, a função dos Estados nesse sentido, Estado com letra maiúscula aí das nações nesse sentido. A gente volta em 1 minuto com o varejista, continuando aqui com o Itamar Cequeto, CEO do Laces and Hair, que é aí um case, que é uma referência, como ele mesmo disse, nessa questão da sustentabilidade, para você continuar com esse tema tão importante e tão atual que a gente está em tempo de COP. 1 minutinho, a gente já volta. Até já. Já voltamos com o Varejista, continuando esse programa especial sobre as questões climáticas. Afinal, estamos em época de COP, lá em Dubai. Está acontecendo a COP e eu estou aqui com o Itamar Cequeto, que é um brasileiro que foi convidado pela ONU para representar o nosso país, né, entre outros brasileiros, claro, mas você para representar o nosso país como uma referência nessa área de sustentabilidade. E a gente fez um primeiro bloco falando muito sobre começo, sobre o que é ESG, o que é emissão de carbono, o começo da história, da sua trajetória, tanto como empresário como pessoa nesse sentido. Demos algumas dicas aí para as pessoas, os empresários darem esses primeiros passos e iniciamos um contato, tanto um papo sobre pessoa física e pessoa jurídica. Como começar, e você falou muito dessa questão da culpa, né? Dá o primeiro passo, né? Faz o primeiro movimento e aos poucos os outros movimentos vão surgindo. E no primeiro bloco, eu quero só aprofundar um pouco esse conceito aqui contigo. Você me disse que um dos principais pilares
para a sustentabilidade é análise de ciclo de vida do produto. Você, como um primeiro ponto, para empresários, citou que você começaria pelos fornecedores, ou seja, empresário que está nos ouvindo agora. Itamar disse, você quer começar as práticas de sustentabilidade, uma das dicas do Itamar é, comece avaliando os seus fornecedores, certo? Foi uma primeira dica que você deu. Quando você pensa de análise de ciclo de vida do produto, que você falou que é um pilar, como é que eu penso isso na minha empresa? Como é que eu consigo praticar isso? Nesse mesmo paralelo que você deu a dica do fornecedor, como é que você pensa essa questão da matéria-prima e essa análise de ciclo de vida do produto, caso a pessoa já tenha um produto que não é sustentável nesse sentido? Tá. Eu vou fatiar isso da seguinte maneira. Então você pode produzir um produto com aquele cara que você já está acostumado, e aí você está talvez visando o custo, já está totalmente encaixado tua ficha técnica que você está produzindo isso, ou você pode chegar a esse mesmo cara e falar assim, o que você tem que tem, de repente, um PET reciclado, no caso de uma embalagem, o que você tem de uma matéria-prima derivada de bioeconomia. Hoje eu li essa manhã, que uma startup indiana está produzindo couro a partir de água de coco. Entendeu? Então você tem noção do impacto disso para a indústria da moda, para a indústria automobilística. Então é espetacular, né? Uhum. Então, em primeiro lugar, o que você tem hoje que o cara está utilizando, que já está na tua zona de conforto. A segunda, o que o teu fornecedor tem. E a terceira, o que você quer e pergunta para ele. Vai atrás para mim. Então, você imprime a curiosidade. O que você tem que tem a ver de bioeconomia, se é matéria-prima natural, se não é matéria-prima fóssil, né, derivado de petróleo, sintética, o que existe de substituto, qual é a tua fonte, por exemplo, o nosso tubo de coloração no Laces é produzido por uma empresa que chama Impacta, que a forma dela produzir o alumínio do tubo, tá, ela emite menos 70% de carbono do que a concorrente. É por isso que eu compro dela. Então, o fator de decisão. O preço não é diferente, mas a forma que ela produz, ela tem menos 70% de emissão de carbono do que o concorrente. E por que isso acontece? Porque ela tem uma matriz energética limpa na indústria dela e o outro ainda está na energética fóssil. E dá para a gente procurar fornecedor que tenha equilíbrio de preço e que entregue essa questão sustentável? Porque uma das coisas que eu escuto quando eu converso e quando a gente fala muito aqui é que essa questão da sustentabilidade, em determinado momento, o empresário enxerga, e talvez não com a visão do todo que você falou no primeiro bloco, ele enxerga isso como caro muitas vezes. Eu investi nisso, eu vou tirar a caixa, eu vou tirar a receita, eu vou tirar resultado e é um pouco caro. Os fornecedores dessas matérias-primas já conseguem equilibrar esse preço? Ou, caso não equilibrem, quando eu pago mais para um fornecedor, de que forma que eu equilibro de um outro jeito? Porque, como você mesmo disse, a operação tem que ficar de pé, Itamar. Eu vou dar um exemplo na produção de ovos, tá? Que é a coisa mais commodity que a gente pode citar. Mais commodity, né? É verdade. Um produtor que acho que é Ovos da Mantiqueira, eu assisti algumas palestras, eu não lembro o nome dele, ele é um dos maiores produtores de ovos da América Latina, talvez até do mundo, tá? E a história dele é maravilhosa. E ele produzia ovos com as galinhas nos seus galinheiros fechados. Em conversas com ONGs, ele entrou num acordo que todos os novos produções de ovos, todas as galinhas que eles comprarem no futuro, as plantas que eles forem evoluir, as fazendas, serão de produção de ovos com galinhas soltas. Tá. Qual a diferença disso? Quanto aumentou o custo dele? Aumenta um pouco o custo por questão diária, mas ele está colocando um aspecto de respeito à vida, respeito ao ecossistema, respeito animal, que entrega aspectos humanos no ovo que ele vende. É uma besteira, mas, cara, não é quanto você vai gastar mais na matéria-prima, entendeu? Tem tanta coisa que pode se fazer, entendeu? Então, se você consegue num commodity chegar a isso, imagina quando você tiver uma questão de valor agregado. E uma outra questão que você pode fazer, que essa é uma dica assim, o meu ecossistema atual, meus fornecedores atuais não tem a menor chance de eu trazer esses caras para esse modelo que você está falando aí, Tamar. Então beleza, lança um novo produto com essa visão, com esse olhar de um novo ciclo de vida de produto que pensa em meio ambiente, pensa em pegada hídrica, matriz energética, rastreabilidade, e esse novo produto você vai apresentando com afinco para os seus clientes, para a sua loja. Mas a única coisa que não pode acontecer é parar na comunicação.
A gente tem um depoimento aqui de dois empresários, vamos começar com o primeiro, que já são atuantes nessa frente, vamos chamar assim, nessa direção de sustentabilidade. Quero que a gente passe o primeiro para a gente ouvir, já que a gente está falando de um programa prático, vamos ouvir empresário que já é atuante. Quem já está fazendo. Quem já está fazendo. Vamos ouvir o primeiro. A maioria dos negócios nasce da necessidade do sustento. E assim nasceu a Amanda, aqui em Manaus. Fundada pela minha mãe há mais de 45 anos, ela necessitava sustentar a família. E ela entendeu desde cedo que cuidar das pessoas antes de cuidar da aparência, porque afinal de contas somos um salão, era fundamental. E a partir do momento que eu assumi, eu também entendi que cuidar da equipe, cuidar dos nossos profissionais, dos nossos cabeleireiros, das pessoas que aqui trabalham, também seria a forma para crescer, para depois cuidar das pessoas que aqui viessem consumir. E hoje, quando a gente pensa em empreendedorismo de impacto ambiental, é impossível a gente pensar em cuidar do outro sem cuidar primeiro da natureza, sem cuidar do mundo, sem pensar num consumo consciente. E por isso, quem vai empreender hoje, é muito importante encontrar o equilíbrio de cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, para assim poder cuidar dos consumidores também. Bom, ficou muito claro que assim, é possível fazer, né, Itamar? Então, essa dica que você deu eu achei interessante. De repente, tem 10 produtos, a pessoa tem 10 produtos e ela não consegue ainda mudar um fornecedor, mudar uma matéria-prima, ou não consegue ou ainda não sabe, muitas vezes falta de conhecimento. Lança um novo produto que comece esse ciclo para você entender um pouco mais disso e isso impactar os produtos que você já faz. Achei interessante essa dica para começar a fazer, né? E uma das coisas que eu até vou falar como dica, assim, é comum ver em grandes marcas, em grandes conglomerados, um grupo econômico que fala assim, esta marca é sustentável, essa marca eu não tenho totalmente a sustentabilidade. E aí eu tenho uma visão particular que é a seguinte, não existe sustentabilidade por brand, por marca. Sustentabilidade é por grupo econômico. Você pode ter uma marca que consegue ser mais sustentável e você pode ter outra marca que consegue ser menos sustentável, mas você não pode ter uma marca que é sustentável e uma outra marca que é um contrassenso do que você pratica de políticas naquela outra. Então isso, grandes grupos econômicos acabam às vezes fazendo sustentabilidade por branding. Nesse branding cabe, nesse não cabe. Não, eu não gosto disso. Na minha humilde opinião, eu acho que sustentabilidade é por grupo econômico. O tomador de decisão decide, a estratégia do grupo decide por onde crescer, onde investir no negócio para o futuro, entendeu? Não somente por marca. Então, acho que isso precisa tomar um bom cuidado, entendeu? A gente tem um segundo depoimento de outro empresário que trabalha e que já atua nesse setor. Vamos ouvir para a gente ter mais uma opinião e seguir aqui com o Itamar. Oi, eu sou a Ali. E eu sou a Luísa. Somos empresárias do ramo da beleza desde 2017. E a cada ano implementamos uma nova prática de sustentabilidade. Não é mais uma opção iniciar um negócio sem essa mentalidade e cultura. Consideramos ser obrigatório. É a nossa responsabilidade como negócio ser um meio de transformação para plantar hoje o futuro que queremos, através de parcerias estratégicas e colaborativas, compreensão da nossa comunidade e transparência nas práticas comerciais. Isso fortalecerá a missão da empresa e também construirá uma base sólida para o sucesso a longo prazo. Itamar, ficou muito claro, a gente ouviu dois empresários, né, um empresário e uma empresária, a gente ouviu duas pessoas que já são atuantes nisso. O que eu gostaria de que você dissesse assim, é possível então, né? Encorajar as pessoas realmente a fazerem isso e colocar um negócio de pé. Eu estou insistindo nesse ponto, Itamar, porque quando eu começo uma conversa com um empresário nesse sentido, é o que eu mais ouço. Ah, Rodrigo, putz, mas é tão difícil botar isso de pé. E aí eu já emendo na pergunta, Itamar, cadeira de ESG, e aí você fala na sua empresa assim, eu não tenho cadeira de ESG e você é uma referência ESG. Por quê? Porque o propósito ESG está já espalhado, já está pertencente a todos os setores da empresa como um processo. Então, cadeira ESG, colocar de pé, qual que é a sua visão a respeito? Tem gente achando que tem que ter função, diretor de ESG. A relação, o prêmio que ESG entrega para a companhia, ele entrega um prêmio
que ele humaniza, ele aumenta a alma, ele une o grupo, ele une as pessoas. E a gente, assim, cada vez mais a gente vive um contemporâneo que doenças, o que mais gera doença é pensamento, estresse e alimentação, né? Então, quando você olha para um ambiente com vida, um ambiente que tem ecossistema, um ambiente que engloba preservar, regenerar, você está realmente pensando na espécie. Não existe sentido falar de sustentabilidade sem pensar na espécie humana. Não existe sentido de falar da árvore sem a sombra que ela faz para alguém poder descansar, metaforicamente, entendeu? Então, a sustentabilidade é a forma de olhar para o futuro da continuidade da nossa espécie. E quando você conecta todo o teu time, quando você conecta a alma do teu negócio, a missão do teu negócio para esses valores, você vai falar muito menos para qualquer construção de cultura numa companhia, entendeu? Aquele que tem uma coisa rasa do ponto de vista de sustentabilidade, que ela é completamente numa palestra, numa conexão pontual durante o ano, entendeu? Na convenção, esse cara vai ter menos aderência nas pessoas para trabalharem com ele. Então, na prática, a sustentabilidade entrega a alma do negócio, a alma do grupo, para que isso seja mais fácil para o futuro da companhia. Portanto, a sustentabilidade une internamente os colaboradores e chega até o cliente, que é o externo, vamos chamar assim, como um valor, um propósito, e ele te compra, independente do ticket e do público-alvo, ele te compra mais. Sim. Então, nesse sentido, acaba a operação ficando de pé, porque você tem funcionários mais engajados, que entregam, por exemplo, um atendimento de alta qualidade e clientes também mais fiéis à sua marca, porque querem seguir nela. É esse mais ou menos o resumo, não? A gente gosta de falar assim que a gente troca stakeholders por parceiros com sinergia de negócio. Isso dá mais alma. E assim, sobre a pergunta anterior e juntando essa, a cadeira de ESG, eu acho que ela é importante nas empresas. O problema da cadeira de ESG é que ela coloca um cara conhecendo dos assuntos da empresa. E quando você não tem a cadeira de ESG, você acaba... Até gera um pouco mais de bagunça, eu reconheço, entendeu? Mas você acaba permeando a sustentabilidade do estoquista até a presidente da empresa, entendeu? Então, acho que a cadeira da ESG, ela é técnica, ela carrega muitas obrigações do ponto de vista do que se fala de ESG hoje, mas eu gosto de ter sustentabilidade espalhada na empresa, não somente em um crachá. Eu já vi você dizendo que o espaço que você tem dentro da sua empresa, que é o Laces, o espaço físico, eu quero dizer, suas lojas, seus salões, ele é um espaço de cura. Eu gosto muito dessa palavra que você usa e vou explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. A gente está num momento na sociedade em que as pessoas estão cada vez mais recorrendo, às vezes, a antidepressivos, a opioides. Isso é um assunto seríssimo. Tem um livro da professora Ana Lembeck chamado Nação Tarja Preta, em que ela traz dados assim alarmantes a respeito disso no mundo. Você tem uma rede social cada vez mais entregando caminhos de eventuais felicidades fáceis. Então você vai lá, 10 pontos para você ser feliz, como se fosse um padrão, um template. E você ter, por exemplo, no Brasil, nos últimos anos, claro que a pandemia, infelizmente, contribuiu muito para esse aumento, mas assim, quase 60% no aumento de consumo de antidepressivos, por exemplo. Isso é um assunto muito sério, muito delicado, precisa ser tratado realmente com muita seriedade. Quando você fala de espaço de cura, e é por isso que eu estou fazendo essa ponte, e você mencionou a sustentabilidade dentro da empresa, como ela engaja, hoje, essas práticas sustentáveis e você se inserir nesse mundo ajuda também a saúde mental? Indiscutivelmente. Rodrigo, o varejo do futuro, eu gosto de fazer essa escala, né? O varejo viveu a fase do produto, todo mundo empatou, e aí se diferenciou pelo serviço. Todo mundo empatou no serviço, se diferenciou pela experiência. Estamos na fase da experiência. A próxima onda que a gente acredita que vem forte é a onda do wellness, é a onda do bem-estar. E o bem-estar, ele vai mitigar a ida às farmácias. O bem-estar, ele vai... Você consumir de maneira correta vai fazer com que você tenha menos doenças mentais, menos momentos de depressão, porque você está conectado com os negócios de maneira mais equilibrada, com o ecossistema. Então, nesse lugar, construir ambientes que tenham experiência, que tenham o sentimento de casa, o sentimento de abraço, não só aquela questão de tipo, quanto é que é o ticket médio, quanto que esse cara vai consumir. É claro que tem que ter ticket médio, é claro que tem que ter conversão, é claro que a gente sabe o preço de um custo de aquisição de cliente, isso nós não estamos discutindo,
fazendo. Mas está todo mundo discutindo só isso e não está fazendo a outra parte. A outra parte é muito mais simples. Se você construir um ambiente que atrai, um ambiente que a pessoa quer voltar, um ambiente que a pessoa sai de lá com uma felicidade que ela nem percebeu, numa frequência de amor, numa frequência de paz, você vai conseguir fazer o engajamento e o teu lugar, a tua marca, vai trazer um bem social que vai vender menos remédio. Então, os espaços de cura que o varejo precisa construir, eles têm uma grande coisa: a entrega tem que ser real. Se você não tiver, se você simplesmente está focado na conversão, no ticket e banana para o cliente no dia seguinte, isso não é um espaço de cura. O espaço de cura, eu recentemente fui na Apple do Aventura Mall. Então, na Apple do Aventura Mall, você Só tem... conta a localização para quem não conhece o Aventura Mall. O Aventura Mall é um super shopping em Miami. Dentro da loja, eles dedicaram lá praticamente 30% da área da loja para um DJ e ficar explicando os produtos da Apple, como as pessoas ganharem dinheiro com os produtos da Apple, como monetizar em cima deles. Fui numa outra loja de cosméticos que tinha lá 30% da área dela, porque essa loja ela recolhe plástico do oceano e as embalagens delas são provenientes disso. Uhum. Então, dentro dessa loja, você tinha lá 1/3 da loja que era a reprodução do oceano. Como é a preservação? O que a gente está falando disso? O varejo moderno, ele diminui a área útil de metro quadrado produtivo de venda e aumenta a área útil de propósito. Propósito nas organizações, no varejo, não é mais uma chamadinha no site, um post no Instagram ou um PowerPoint numa reunião. Ele tem que ser visto no ponto de venda. Então é aí que você consegue construir os espaços de cura. E se você pensa, né, na cadeia como um todo, quando o cara pensou no ciclo do produto, vendeu o produto e devolve mostrando o fundo do oceano dentro da própria loja, ele criou a cadeia de valor que justifica, às vezes, pagar um pouco mais, porque o ticket médio vai sustentar isso. Ou seja, quando você citou das fases, da experiência para o bem-estar, né, como você citou, na verdade, é uma conexão entre experiência e bem-estar, né, nessa tendência que você fala, a gente está vivenciando a era da experiência no varejo, mas vamos chegar, por exemplo, na era do bem-estar, mas, na verdade, o bem-estar já está se associando à experiência, pensando em ponto de venda, é isso que você quer dizer? Eu discordo disso, sabe por quê? Porque eu acho que, assim, eu vejo muita experiência estéril. Entendeu? Ah, sim, a experiência vazia, você quer dizer. A experiência que é uma decoração ampliada, que é tem uma palavra que estão usando muito, que eu não sou muito fã, que é a tal da biofilia, entendeu? A biofilia é o estudo da vida, é a forma de resgate da vida e tal, e as pessoas colocam planta e acreditam que está plena nisso. Não é isso. O wellness é você se conectar com o cliente, com a verdade dele. Eu vou falar no meu caso, tá? Uhum. Não adianta uma mulher sentar na nossa cadeira do salão e ela chegar lá e eu simplesmente querer fazer um cabelo que não tem a ver com ela. Então eu tenho que ter um ambiente que ela se sente em casa, que ela gosta daquele lugar, e quando o nosso projeto de cabelo termina, ela se olha no espelho e ela se encontra. Isso é cura. Entendeu? Muitos cabeleireiros, no mesmo segmento, vão pendurar plantas, vão cortar um cabelo que está na moda, entendeu? E a mulher vai sair feliz, mas no dia seguinte não vai se encontrar na frente do espelho da casa dela. Então, espaços de cura é você entender o que o consumidor realmente se identifica e conectar isso com a sua marca, com o seu produto, seja com uma calça, seja com um vestido, seja com um relógio, seja com qualquer que seja esse consumo, entendeu? É a conexão de fato, é a entrega real. A era da cura, eu posso dizer que o maior sinônimo, vou repetir, produto, serviço, experiência, wellness, que é o bem-estar ou que é a cura. O que vem, a palavra que substitui isso aqui para mim é verdade. Nós estamos na era da verdade para o consumo. Entregar coisas falsas para o cliente, fazer entregas que não são reais, é se distanciar do varejo de cura. É aquele selo verde só pelo selo para dizer que é bonitinho, mas que na entrega não acontece nada. É um marketing puro em cima disso. Isso. A certificação, eu pessoalmente, o selo, muitas vezes o selo, tem lugares que o selo é uma coisa incondicional, aí você vai ter que ter. Mas onde ele não é incondicional, não é uma coisa que ela é uma escolha, selo é, às vezes, comprar uma roupa para uma festa, entendeu? No dia seguinte você não vai usar essa roupa porque não está dentro do teu DNA. É melhor você construir a jornada com os valores que aquele selo diz que você tem que ter e incorporar isso na organização, entendeu? E é fácil, tá? Às vezes eu posso parecer muito amplo, mas assim,
é da forma que você lida com as pessoas, como você tem diversidade, como você desenvolve elas, né? Eu vou dar um exemplo, tá? É um belo exemplo. Nós levamos há 5 anos atrás 13 cabeleireiros para um treinamento em Avignon, na França, ok? Não seria mais barato trazer o professor para o Brasil? Muito mais. Você traz um do que leva 13, né? Mas levar 13 cabeleireiros para o treinamento na França, eles aprenderam a tomar o Chateauneuf de Pape, eles foram em alguns museus, eles viveram uma experiência que mudou a vida deles, entendeu? Agora, como é que eu traduzo isso no ticket médio? Não é mensurável, mas esses caras voltaram, se apaixonaram e 90% deles estão com a gente até hoje. Então, assim, você tem que ter desenvolvimento humano para que os humanos possam consumir. Você não pode pensar em experiência na vitrine de uma loja, mas a cozinha dos teus colaboradores está de cabeça para baixo. Não dá mais para separar, entendeu? Então, isso é ESG, isso é social, isso é varejo contemporâneo, entendeu? Porque as pessoas vão querer consumir e você... Chego na Apple e falo assim, quero comprar o computador. O cara fala assim, você marcou um horário? Como assim? Eu quero comprar um computador, eu tenho que marcar um horário. Sabe por que isso acontece? Porque a loja está cheia, porque a loja é um local de cura para muita gente. Goste ou não goste, os caras fazem o que querem na fila. Por quê? Porque eles se dão o respeito de mudar a regra do jogo. É isso. Caramba. Itamar, você vai embarcar hoje para a COP. Eu queria que você falasse nesse final de entrevista nosso aqui, qual a sua expectativa para a COP, o que vai acontecer lá, sobre o que você vai falar, o que a gente espera de compromisso, tanto do Estado, das nações, como dos empresários, nesse momento tão importante que a gente está vivenciando pela COP 28, certo? COP 28 agora em Dubai. Bom, Rodrigo, o que a gente vai buscar e levar para a COP é o seguinte, eu vou falar dos 5 atores que eu acho que são importantes. Os especialistas em meio ambiente são a pesquisa, são o conhecimento. Os governos são a regulamentação. A iniciativa privada quer o lucro. E a sociedade civil é quem vai fazer a mudança. A sociedade civil, o consumidor, de fato é o cara que vai bater o bumbo. Aquele mercado Lohas que eu acabei de falar, é o mercado nos Estados Unidos de 500 bilhões de dólares, entendeu? Então aquele consumidor vai exigir novos produtos, as marcas vão buscar o lucro atendendo aquele cara e por consequência a natureza vai se dar bem por isso. Tá. A nossa ida para a COP é para entender o que está acontecendo nas negociações de adaptação, a nossa ida para a COP é para entender muito o que está evoluindo a questão de mercado de carbono, e a gente está indo lá como case de economia de transição. Nós somos um case de adaptação, que um salão convencional com matérias-primas fósseis, derivados de petróleo, e com equipes completamente individualizadas, onde a cultura do eu prevalece, nós somos um case onde a cultura da coletividade prevalece, a cultura do time. E nesse lugar a gente tem um bom case que é o projeto do Bioma, onde a gente, além do Laces, a gente converte salões pelo Brasil, já são quase 30 hoje, parece um modelo de franquia, mas é um licenciamento, onde esses caras da noite para o dia, eles deixam de usar matérias-primas fósseis e passam a usar matérias-primas naturais, nós compensamos as emissões de carbono desses caras, nós ajudamos esses caras nos processos de evolução, de desenvolvimento humano. Então esse case é um dos cases que a gente leva para a COP, e a gente também está levando uma matéria-prima, que essa matéria-prima ela é uma inovação exatamente que, além dela ser biodegradável, ela é compostável. Então, a gente pretende em outubro do ano que vem lançar o primeiro produto como matéria-prima que, além de não deixar rastro, ela alimenta as algas marinhas, entendeu? Então, assim, dá até arrepio. Que legal. Então, assim, sendo uma empresa média, então, nós não somos uma potência de caixa que as grandes multinacionais somos, só que a gente é incansável, a gente é curioso, a gente não para de querer ver qual é o próximo passo. Então, a gente vai para a COP conectar isso e representar o Brasil, né? Brasil que é 75% de uma matriz energética limpa, enquanto o mundo é 75% fóssil. O Brasil que se o planeta fosse uma bioeconomia, um PIB por bioeconomia, o Brasil seria 25% do PIB global. Então, essa terra aqui tem muita coisa para dar e para ajudar nessa redução de temperatura do planeta. A COP nos ajudará com esse conhecimento. Caramba, Itamar, nossa, muito, muito bom. Parabéns por que orgulho ter um brasileiro que é essa referência em ESG no mundo, não apenas no nosso país. Somos nós,
Não é o Laces, somos nós. Somos nós. Nós brasileiros. Somos nós brasileiros, mas você representando como uma referência é um orgulho muito grande. Boa sorte lá na COP. Assim que voltar, me avisa. Volta para cá para dar informações da COP pra gente. O que vocês discutiram lá, quais as novas diretrizes, essas tendências. Já fica aqui aberto o convite para sua volta, tá bom? Obrigado pela voz da BMC. Obrigado você, Rodrigo, e esse canal maravilhoso que é o varejo de regeneração que a gente precisa. Muito bem, obrigado, Itamar. Esse foi O Varejista, eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Muito feliz com o programa de hoje, muito feliz mesmo com esse assunto que a gente tratou. Se você pegou o programa agora no final, volta nas nossas redes, assista esse programa inteiro, que ele é fundamental para você entender sobre sustentabilidade, governança, toda a parte social, desenvolvimento humano. Com certeza você teve hoje um conteúdo riquíssimo, tá bom? BMC, informação que gera valor. A gente volta depois com o próximo episódio, com o próximo programa de O Varejista. Um abraço, até a próxima.